E posso te dizer uma coisa, quer crescer? Não oculta o teu pecado e o teu erro. Se você falou mal, diz assim, eu falei. Falei mesmo, eu estava equivocada. Sabe que há esperança para você? De restauração, de tudo. Quando você encobre, você apodrece e morre. Bom, vamos lá. Ai, deixa eu baixar aqui o som que tá... Eu tô gritando aqui. Tem quase 10 mil pessoas online agora. A pergunta que não quer calar, né, gente? Quem assistiu o casamento? Gente, que coisa linda, aquele casamento. E nós estamos sobrevivendo, glória a Deus. Vitória está feliz, Marcos estão felizes, estão em lua de mel. Foi muito engraçado que no outro dia pela manhã eu fui na Cris. A gente está com uma tradição de almoçar lá na casa dela no domingo. E aí a gente se abraçou bem rápido. Ai, amém. Na hora que a gente soltou, um olhou para a cara da outra com os olhos inchados, tanto chorar. Ela, ai, aí se abraçamos de novo. E domingo o Telmo diz assim para mim, não chora. Ela vai vir várias vezes aqui. Eu, né, amém. Quando eu entrava no quarto, ele chorando. Um consolando o outro. Mas incrível, gente. É tão espiritual o casamento que quando chegou a noite, parece que a atmosfera tinha mudado na minha casa. A estação tinha virado. E parece que realmente já não fazia mais parte ela estar ali. Deus reorganizou a nossa casa, a nossa família. Eu achei que a Bela ia chorar muito. A Bela nem tico nem taco, só disse assim pra mim, quem manda no pedaço agora, repete comigo. Faceira feliz da vida. E realmente está mandando no pedaço lá em casa, porque eu e o Thelma a gente está fazendo tudo que ela quer, porque a gente sabe que eles vão embora depois. Foi muito engraçado que esses dias o Thelma viu um bebezinho aqui, ai que lindo, né? Mas sabe que ele vai casar, né? Você, amor, tá meio traumatizado, para de traumatizar as pessoas. E eu tinha uma carta na manga que ela não sabia, que ela nem sonhava. Foi contar para o Telmo só depois que eu tinha uma carta escrita antes de ela nascer. Eu estava em casa um dia grávida, já indo para os 9 meses, e o Senhor falou comigo: escreve uma carta para ela, para você ler no dia do casamento dela. E essa carta estava escondida dentro daquele albinho de bebê, sabe? Que a gente bota a mechinha do cabelo, que a gente conta quantos centímetros, aquela coisa toda. E organizando as coisas, eu fui atrás e achei. E li para ela, né, aquilo que já era uma realidade. Como que a gente precisa estar sensível à voz do Senhor, nas investidas do Espírito Santo na nossa vida, nas direções que Ele nos dá. Eu te abençoo para que você seja uma mãe sensível à voz do Senhor para os teus filhos. Mas a gente não esperava a repercussão que deu esse casamento, né? Que é incrível como que isso mexeu tanto com muitas pessoas. Mexeu positivamente. Eu recebi centenas de cartas de meninas de 11, 12 anos. Gente, fotos, as mães tirando, de meninas fazendo o voto de dar o primeiro beijo no altar. Muitos adolescentes. Mas também a gente teve muitos ataques, né, das mulheres que infelizmente, né, tiveram uma outra história. Aquilo acho que foi tão difícil para elas de ouvir. Mas a gente ficou tão feliz por passar por isso em nome do Senhor Jesus, honrando a Ele, né? Eu tive uma experiência muito linda com Deus na hora que a gente estava saindo de casa, porque eu me controlei muito para não ficar chorando. Porque eu e a Vitória, a gente é muito amiga, muito unida. A gente tem uma cumplicidade muito grande. E eu sabia que era a última viagem assim em 4 no formato. Então a gente foi para o casamento nós 4 juntos no carro. E ela foi escolhendo a playlist das canções, a Vitória. E o Senhor falou assim comigo. Eu falei, ai Deus, que bom, tá nós 4 aqui no carro. Você falou, não, eu estou sentado aqui junto, porque eu sou um convidado de honra nesse casamento. Eu fui honrado, eu vou me sentar à frente, eu vou receber. E o Senhor falou assim comigo, filha, não te preocupa, porque as preocupações naturais de uma mãe, o casamento vai ser perfeito. As pessoas vão te dizer assim, ó, sem defeitos. Mas não é porque vocês escolheram uma boa organizadora ou por qualquer coisa, porque a minha presença, ela vai ser suficiente em tudo. E assim foi. E aí ficou a lição para mim, sabe? De que quando nós honramos a Deus, Ele nos honra de volta. Quando eu estava saindo do carro,
a voz do Senhor veio novamente ao meu coração e Ele disse assim: eu honro todos aqueles que me honram. Eu abro portas. E eu me lembrei daquela palavra que diz que Enoque andava com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Eu me lembrei de Noé, numa geração corrompida, numa geração totalmente longe de Deus. Noé escolhia andar com Deus. Eu tenho uma palavra para você hoje. Talvez o meio que você vive, o lugar que você trabalha, a família que você foi inserida, talvez as pessoas que estão ao seu redor vivem completamente diferentes daquilo que o Senhor tem pedido para você viver. E talvez o Senhor vai dizer assim: fulana andava comigo numa geração totalmente corrompida. Eu oro para que a luz da tua casa brilhe, a luz da tua vida brilhe. Quando quiserem fazer alguma coisa errada, negar imposto, um troco a mais devolvido, sabe, que você possa devolver, que você possa trazer a luz de Jesus, que as pessoas olham para você e digam: por que você fez isso? Por que você... Eu vi um testemunho de uma irmã, fizeram um depósito errado na conta dela de milhões de dólares. Milhões de dólares. E a pessoa que recebeu, ela contou para uma pessoa muito rica: nossa, depositaram não sei quantos milhões de dólares na minha conta, por engano, porque não é meu esse dinheiro. E a pessoa falou: não, mas ninguém precisa saber disso, fica entre você e Deus, e esse dinheiro é seu, veio. Ela disse que no outro dia ela foi no banco e devolveu aquele dinheiro. Aí a pessoa falou assim: mas podia ter resolvido a tua vida e a minha. Ela falou: não, mas eu não posso, eu ando com Deus, eu ando com meu Deus. E essa mulher hoje, ela é muito próspera. Gente, o Senhor de uma forma milagrosa colocou milhões na mão dela de verdade, mas da maneira certa. Então quando você é fiel, quando você anda com Deus, você vai desfrutar daquilo que só Deus pode fazer. Para vocês terem noção das coisas que aconteceram antes do casamento, a Vitória pediu que a coroa dela viesse de Curitiba. Uma moça que ela admira há muito tempo, mandou pelo correio. O rapaz que trouxe a caixinha, eram 3 caixinhas iguais pequenas. Uma das caixinhas caiu da moto do correio, rolou o morro da minha casa. Uma moça olhou, viu aquela caixinha caindo, foi lá e juntou. Olhou Vitória Martinello, conheço alguma família Martinello aqui. Foi procurar nas redes sociais, ela disse: eu conheço elas. Foi lá devolver a caixinha. Qual é a probabilidade de um carro não passar por cima? Sabe, não destruir aquela coroa. Deus está cuidando da coroa que Ele te entregou. O cuidado de Deus é sobrenatural, o poder de Deus é incrível. E foram tantos testemunhos, tantas coisas lindas. E a gente está muito feliz de vivendo essa nova configuração de família. Também entendo que como igreja, fazendo 10 anos, né? A Abapai vai fazer 10 anos. Nós temos uma conferência no final do ano dos 10 anos da igreja. Eu também entendo que muitos filhos dessa casa vão começar também a voar, a serem liberados também, sabe? Deus vai fazer coisas lindas aqui conosco, como igreja. E inclusive aí o Telmo ganhamos um presente, não posso falar ainda o que é, mas após o casamento da Vitória, a gente ainda estava assim meio, nos ligaram de uma nação, muito difícil de conseguir uma documentação. E eles disseram: a gente está liberando, essa nação está reconhecendo que vocês são ministros, e a gente quer liberar uma documentação para vocês não estarem aqui mais como turistas. E eu falei: Telmo, e inclusive, vou falar, né, eu falo tudo. Inclusive, olha isso, gente, olha como Deus é perfeito, e eu quero liberar essa palavra sobre você. A Vitória, antes de casar, antes até de namorar o Marco, ano passado ela ia em agosto para o CFNA estudar lá. Então a gente já tinha pago boa parte da escola dela. E eu lembro que a Dev Tyrus, a esposa do Larry, que veio aqui ministrar, que também estava no casamento da Vitória, ela faleceu em dezembro passado. Mas antes de ela falecer, eles têm uma grande amizade no CFNA. Ela abriu as portas para a Vitória, inclusive conseguiu 3 dias para a Vitória ter lá para conhecer realmente como é que era. Nunca ninguém fica lá só 3 dias, a Vitória conseguiu ficar.
E a Vitória ia para o Sefenai, até que um dia eu estava limpando a casa junto com ela. Nós estávamos limpando a casa no verão, eu varrendo e ela me ajudando a tirar o pó. O Senhor falou assim para mim: dá uma palavra para a Vitória. E eu parei tudo e falei assim: filha, no caminho do seminário, se o teu marido aparecer, para tudo para casar. Ela: oxe, mãe, que papo é esse? Que coisa estranha de falar isso para mim. Eu vou para o Sefenai, a minha vida é para Cristo. Assim, filha, tão santo como ir para um seminário é construir uma família. E talvez o que o mundo precisa hoje não são de jovens em seminários, mas jovens construindo famílias, construindo prédios retos, sabe, construindo exemplos para uma geração que está sem referência. E ela falou: mas eu não tenho ninguém, tal, aquela coisa toda. Deus trouxe, né, o Marco, eles começaram a namorar, ela cancelou a ida dela para o Sefenai. E um dia a gente fez um retiro com as líderes aqui da igreja, o amado Timóteo, que eu faço todo ano, com as líderes de grupos de convívio. E lá no retiro, numa das ministrações que são muito intimistas, pequenas, muito choro, muita renúncia, o Senhor tratando com a gente, porque o Senhor tem levantado líderes maduros e curados na nossa nação. Ela me abraçou e disse assim: mãe, eu não preciso ir para nenhuma escola nos Estados Unidos. O Senhor falou para mim: eu tenho a melhor escola aqui mesmo em Criciúma. A nossa igreja, ela falou, tem sido um presente, como eu tenho aprendido. E o Senhor falou para mim: filha, não olha para lá, porque o que eu tenho te dado está aqui. Eu fiquei meio feliz, né? Eu falei: amém. Porque eu achei que eles já iam embora para os Estados Unidos. E olha isso, gente. E hoje nós recebemos um convite, aí o Telmo, e nos ligaram do Sefenai, nos convidando para ministrar começo do ano que vem, uma semana no Sefenai, para os diretores e para todos os alunos daquela escola. O tipo de coisa que só Deus faz. Posso falar uma coisa para você? Deixa Deus te reposicionar. Não busquei, não procuramos, nem imaginávamos, mas estavam de olho. E posso dizer mais: às vezes a gente coloca alguns limites que o Senhor está tirando. Ele está tirando nossos limites, sabe? Às vezes a tua régua é muito pequenininha, o Senhor está aumentando a régua. Por isso que eu disse que aquilo que você não sonhou, que você não imaginou, é o que você vai viver. Eu declaro que o Senhor vai te reposicionar em lugares que você admirou tanto. O Senhor vai te reposicionar em lugares que você diz: Senhor, eu aqui sim, porque eu te preparei para essa hora e para esse tempo. Eu abençoo você, a sua casa, os seus filhos, a sua família, para isso. Eu queria ler rapidinho, eu não ia ler, mas eu quero obedecer. Salmo 112. Deixa eu ver se é esse, né? Se não for... é esse aqui. Eu vou te ensinar algo. Você vai orar esse salmo. Quem tem filhos pequenos ainda aqui, adolescentes, filhos que estão em casa ainda, isso. Amém. Você vai orar na sua casa. Você vai falar para eles isso. Vou te dar um conselho. Tenha orações. Faça tanta oração pelos seus filhos. Vicie ele na sua oração, que ele não saia de casa sem a tua oração. Lá em casa, a mãe faz isso comigo, eu faço isso com as minhas filhas. Toda noite, que Deus te guarde, te abençoe, te livre de todo mal, em nome de Jesus, amém. Quando ela vai para a escola, ela está no elevador, ela volta: mãe, a oração. Até o Telmo está se rendendo agora, minhas orações. E eu oro esse salmo que diz assim: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Os seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra.
Uma geração inteira de justos será abençoada. Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. A luz brilha na escuridão para o justo. Ele é compassivo, misericordioso e íntegro. Feliz é o que empresta com generosidade, conduz seus negócios honestamente, não será abalado. Sua lembrança durará por muito tempo. Não teme más notícias, confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido, olha com triunfo para os seus inimigos, compartilha generosamente com os pobres. Os seus atos de justiça serão lembrados para sempre, e ele terá influência e honra. O perverso verá isso e ficará furioso, rangerá os dentes de raiva e desaparecerá, e os seus desejos serão frustrados. Essa é a oração que eu finco na minha casa, sabe? Tenha esses altares dentro da sua casa, altares de adoração. Faça. Vou trazer ensino hoje aqui de algumas coisas importantes. Tenha dias que você jejue pelos seus filhos, sem eles saberem. Tal dia eu vou abrir um jejum. Não está acontecendo uma guerra, não está acontecendo uma luta, mas você cobre a vida deles, sabe? Eu estou jejuando pela vida dos meus filhos. Eu estou jejuando pelo meu casamento. Às vezes você passa a guerra, você ora só no momento difícil, de uma luta. Mas você precisa ter um lugar construído, um altar ao Senhor. Amém? Eu declaro uma geração de Déboras, de mulheres que se levantam no lugar certo, que oram pela vida dos seus filhos, da sua casa, em nome de Jesus. Bom, eu tenho uma palavra para essa noite. Eu tenho observado e percebido que o Senhor tem feito algo muito lindo com nós mulheres na igreja, sabe? O Senhor tem tornado as mulheres muito frutíferas na igreja, dentro da eclésia. O Senhor tem confiado muitas coisas importantes nas nossas mãos, sabe? Qualquer reunião pequena que a gente tente fazer não fica pequena, fica grande, porque a gente percebe que muitas pessoas querem mais de Deus, querem aprender mais de Deus. A gente vê que tudo se esgota rapidamente, inscrições, porque existe uma fome. Gente, eu ministrei pelo menos esse ano, em 2 estádios, com 10, 11 mil mulheres. Não estou falando de famílias, eu estou falando só de mulheres. Quando que a gente viu no Brasil um crescimento tão grande? E as mulheres estão realmente comprometidas, alinhadas com aquilo que o Senhor quer fazer. Eu estou vendo tanto crescimento, eu estou vendo tantas mulheres buscando ao Senhor. E eu comecei a orar por isso, e até aqui mesmo na igreja, e em outros lugares, porque o reino de Deus, o Senhor não assinou contrato fechado com ninguém que vai vir um avivamento. Então nós não temos contrato com o Senhor, e ninguém tem, porque o Senhor vem e faz o que Ele quer. Eu fui numa cidade do interior de São Paulo, uma cidade pequenininha, com um estádio cheio de 11 mil pessoas. Eu e a Gisele ficamos naquele dia, a presença de Deus era tão grande naquele lugar. Então o Senhor tem feito, sabe? Ele tem feito coisas lindas. Vocês lembram de 2020, quando o Senhor me deu a visão de um exército de mulheres que Ele estava levantando, que Ele estava convocando? A gente até fez uma carta, um vídeo, que essa carta entrava nas casas e Deus levantava esse exército. E isso foi incrível, maravilhoso. E realmente eu tenho visto um exército de mulheres pelo Brasil todo. Mas a palavra que o Senhor trouxe para mim essa semana, eu até fiz uma live ontem sobre isso. O Senhor, em Isaías 13:4, Ele fala assim: o Senhor vem e passa em revista a sua tropa. E há algum tempo, em algumas ministrações aqui, o Senhor tem falado conosco muito sobre treinamento, sobre sermos treinadas. Tem habilidades, gente, que não nasceram com a gente. E aliás, virtudes que nós não possuímos porque não fomos ensinadas. Tem coisas que você não trouxe de casa, você precisou aprender no meio do caminho. Tem coisas que você até aprendeu de uma maneira muito ruim, talvez envergonhada. Poxa, não sabia que era assim, Como mãe, quando a Vitória saiu de casa com as malas e indo para a vida dela, me veio um temor tão grande,
Senhor, será que eu ensinei tudo? Será que ela está indo com tudo? Eu lembro que eu falei assim para ela: filha, no hotel não deixa tuas coisas espalhadas. Ela riu, né? Oh, mãe. Mas será que eu ensinei tudo? É por isso que até inclusive o Senhor Jesus, quando Ele ia deixar os discípulos na missão real, Ele fez uma ceia, Ele preparou, Ele deu as últimas instruções para os discípulos. E eu tenho observado que o Senhor está nos ensinando, que nós estamos entrando numa estação de ensino. Nós viemos de uma estação muito profética, né? Eu gosto de dizer que o meu primeiro chamado é evangelista. A reunião de mulheres, essa reunião aqui é a grande rede do Senhor aqui na igreja. Muitas famílias congregam hoje na Abapai porque vieram através da reunião de mulheres. Que eu queria conhecer, quem aqui que congrega com a gente foi por conta da reunião de mulheres? Levanta a mão bem alto. Olha isso. E aí, eu tenho esse chamado evangelístico. Eu recebi esse chamado um dia. Eu estava num culto assim como você, e um irmão me chamou, um pastor, e falou assim: você é uma evangelista. Você vai na frente, você vai levantando pessoas. E eu tenho convicção, mas eu também funciono muito no profético. Eu ouço muito, tenho muita percepção. Às vezes, gente, eu estou agora terminando de escrever um livro. Você vai ver, quando você tiver com o livro na mão, você vai ver em vários momentos algumas intervenções muito de Deus no meio de uma palavra, no meio daquele livro. Porque o Espírito Santo, às vezes, na própria madrugada, quando eu acordo, eu já acordo escrevendo, porque o Senhor começa a revelar coisas. Mas o profeta, muitas vezes, ele aponta o caminho. Quantas vezes aqui na reunião de mulheres eu aponto o caminho, eu falo aquilo que o Senhor vai fazer, eu me preocupo e tenho muito temor. Talvez você tenha um chamado profético, o Senhor te mostra coisas e você aponta o caminho. Mas eu acredito que apontar o caminho é maravilhoso, mas muitas de nós não sabemos chegar lá. E a gente precisa de um mapa. E quem dá o mapa é o chamado do mestre, é o ensino. É por isso que Deus vai levantar muitas mulheres no nosso meio para ensinar. E não só ensinar a palavra de Deus, mas ensinar como pôr uma mesa. Sabe, eu estou começando a fazer alguns cursos que meus olhos brilharam para isso. Por exemplo, você vai visitar pela primeira vez alguém. Você nunca foi na casa daquela pessoa, você não vai com a mão abanando. Você leva talvez um utensílio, você leva uma flor, sabe? Você leva alguma coisa. Eu comecei, e são coisas que às vezes nós não aprendemos com as pessoas. Eu comecei a dizer: Senhor, eu quero ser ensinada, sabe? Eu quero ser uma verdadeira rainha. Eu quero saber lidar com a realeza daquilo que o Senhor está fazendo. Eu quero ser educada. Entende? A gente precisa aprender. Lembram de Esther? Ela foi convidada para um palácio, mas ela precisou de 1 ano de treinamento, gente. Ela precisou de 1 ano de ser treinada para que ela pudesse lidar com o novo lugar que Deus tinha dado para ela. Muitas de nós fomos convocadas, já estamos no novo ambiente, mas precisamos ser treinadas para viver aquilo que Deus tem para nós. Você pegou isso? Quando esse convite chegou hoje na nossa mão, no Cefenai, o Telmo olhou para mim e disse assim: tu tem noção disso? Ele assim: eu nem sei andar nesse lugar. Eu preciso que Deus me estique também na minha mente. Eu também quero ser esticado, não só pelo Senhor, mas dentro de mim eu quero entender o que o Senhor está fazendo. E eu trouxe uma palavra. Se você tem dificuldade de aprender, se você tem orgulho no seu coração, que você tem dificuldade de ser ensinada, eu quero te dar um conselho nessa noite: mata esse orgulho e entra num lugar de ser ensinada. Às vezes nós temos dificuldade de aceitar ajuda, de alguém nos ensinar a fazer algo. Inclusive algumas de nós mente dizendo assim: ah, eu já sabia, não sabia nada. Ah, já tinha ouvido falar.
vergonha, não tenha vergonha. Principalmente quando falarem termos perto de você que você não conhece. Diga assim: olha, nunca tinha ouvido falar disso. Você pode falar um pouco mais para mim sobre isso? Nós vamos viver agora num tempo de muito aprendizado. O Senhor vai começar a nos ensinar. E 1 Coríntios 4:15. Nos fala a importância de um discipulado seguro e maduro. De não formar apenas líderes ou mulheres, né? Ou até olhando para os nossos filhos, mas pais espirituais. 1 Coríntios 4:15 diz assim: pois ainda que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus, por meio das boas novas que lhe anunciei. Portanto, suplico, seja meu imitador. Às vezes, quando você olha para uma palavra dessa de ensino, você pensa: uau, que ensino. Mas não é só um ensino, porque o mestre ensina, mas o pai corrige, ama e anda junto. Ele estava falando assim: olha, eu gerei você. Eu não apenas te ensinei. Eu gosto de uma tradução bíblica que fala assim, ó: ainda que você possa ter 1000 babás em Cristo. Uma babá não é uma mãe. Uma babá nunca vai olhar para o seu filho como você olha. Nunca. Ela não vai fazer aquilo que você faria. E eu quero dizer que esse ensino não se refere a uma professora, mas o Senhor está falando: eu quero que quando você ensine, você seja uma mãe. Que quando você ensine com a sua vida. Não é um ensino de palavras, gente, porque a gente sabe o quanto de orgulho tem muitas vezes quando nós vamos aprender algo, até em quem está ministrando, e ele diz assim: não é com esse coração que eu sei e que você me escute. Não, eu quero te ensinar como uma mãe ensina um filho. E eu sei que tem mulheres aqui que têm o dom do ensino, e eu declaro que você não é uma babá em Cristo, mas que você é uma mãe espiritual, uma mãe geracional, em nome de Jesus, amém? E eu amo a influência que pessoas que já caminharam têm sobre a nossa vida. Por exemplo, tem mulheres, uma mulher que eu admiro muito, Valnice Milhomens. Eu olho para aquela mulher, para o ensino, alguns ensinos dela, eu fico impressionada com a facilidade que ela tem. Uma gigante na fé. E sabe o que é que eu aprendo? Que eu preciso aprender. Eu preciso aprender com essas pessoas. Eu preciso, inclusive, muitas vezes também aprender como não fazer. Quem anda comigo sabe o que eu faço quando eu vou viajar. Quando eu tenho a chance de estar com pessoas que estão na caminhada há muito tempo, eu pergunto assim: como foi até aqui? Faço perguntas. Outro dia um ministério muito grande caiu, e foi muito triste, que quando um ministério assim cai, a gente sabe que tem pessoas que estão debaixo daquela estrutura que sofrem. E eu perguntei para um dos mentores, eu perguntei o porquê que isso aconteceu, e ele falou: olha, por conta disso. Eu anotei no meu celular, eu falei: Deus, me guarda disso. E uma das mentorias mais lindas, da influência mais linda que eu vi, completa na Bíblia, é de Moisés e Josué. Porque Elias e Eliseu, era lindo de ver, né? Elias e Eliseu, ele joga aquela capa, uma porção dobrada sobre Eliseu. Mas quando eu olho para Eliseu, Eliseu vai pegar logo Geazi, que não tinha o coração dele. Tanto que Eliseu nem conseguiu transferir para Geazi. Sabe quem é Geazi? É aquele que está do seu lado só pelo que você pode oferecer.
Geazi se aproveita da popularidade. Geazi se aproveita dos despojos. Geazi não tem o coração no que Deus faz, mas no lucro que vai receber. É aquele tipo de pessoa que te ajuda e depois te cobra. Mas eu não te ajudei? Ai, Deus. O que é extraordinário no relacionamento de Moisés e Josué é que de um lado nós temos um legislador e um libertador, que é Moisés. Perfeito. Ele libertou o povo. E do outro lado, Josué, um militar estrategista. Eles são diferentes. Moisés não procurou alguém igual a ele, mas procurou alguém com habilidades, porque até Moisés aprendia com Josué. A presença de Deus está muito forte aqui. Josué é chamado de servo de Moisés, que aponta para um aprendizado informal por estar perto. Eu amo isso, o aprendizado do convívio. Gente, eu tenho um pouco de resistência a coisas assim, tal hora vamos estar juntos, deixa eu te ensinar. Eu acho que o maior discipulado que existe é o informal. Quem é aluna do Casa de Isabel aqui? Eu tenho uma live toda terça-feira às 14 horas com elas. Só quando realmente é uma mentoria. Inclusive o Casa de Isabel está de portas abertas, tá, gente? 13ª turma. E sempre a live é de 1h, 1h15. Mas eu reservo 30 minutos para conversa informal. Que no começo eu me preocupei. Por quê? Me preocupei assim, de alguém falar: ei, paguei para te depositar conhecimento, vamos lá. Mas foi tão lindo que começou a acontecer, que na minha informalidade e na convivência. Por quê? Tem coisas que eu não posso falar no YouTube. Um corte, eles destroem com a minha vida. Hoje em dia a perseguição mudou, gente, né? A perseguição mudou. Teve um site com não sei quantos milhões de seguidores, publicou o primeiro beijo da Vitória. Ele foi, inclusive, o moço que escreveu, ele foi muito educado. Olha isso, né? Mas se você for ver os comentários, são horríveis. Eu repreendi cada um deles. Mas a gente percebe isso, sabe? O que eu estava falando? Da live. É porque é muita coisa na minha cabeça para trazer. E na live eu falo. E aí uma aluna e outra começaram a vir: pastora, nunca para desses nossos 20, 30 minutos de informalidade. Que tu conta que brigou, conta que quebrou, conta que fez. Porque como a gente aprende com as tuas respostas, com as atitudes. E como eu aprendo com elas ali nas conversas. Então, eu amo a mentoria de Moisés e Josué, porque ela é do convívio. Só que Moisés fez coisas específicas por Josué, que eu acho a coisa mais linda do mundo. E que eu faço com pessoas que estão ao meu redor. E eu tô facinha se alguém quiser fazer comigo também. Algum Moisés aí olhar para mim, porque eu também preciso. Como já aconteceu, né? O Casa de Isabel nasceu porque um dia um pastor me ligou e disse para mim: eu vi você com uma mentoria gigante no Brasil e nas nações. Pode dizer sim. Ele não sabia de nada. Primeira coisa que um Moisés faz, ele acredita em você. Inacreditavelmente o Senhor vai levantar alguém para acreditar em você. Ele vai levantar alguém que não vai ver você como você se vê. Porque às vezes, gente, nem a gente acredita na gente. E às vezes as pessoas ao nosso redor não acreditam na gente. Só que quando chega um Moisés na sua vida, a primeira coisa, ele acredita em você. Eu lembro que eu tive uma Moisés na minha vida, a Marli, que faleceu há um tempo. Eu lembro que um dia nós estávamos vendo um DVD da Ludmila Ferber. Nós estávamos orando na casa dela. Ela fazia assim, ela limpava a casa antes,
fazia um bolo e me esperava. Eu chegar lá com a casa limpa e um bolo já era uma ministração, podia ir embora. Porque eu lembro que naquela fase a Vitória era pequena e a minha casa estava assim. Mas o exemplo dela, eu lembro que ela dizia assim, eu areei o banheiro. Tu imagina o banheiro dessa mulher? Ela me ensinou muito como cuidar da casa. E eu lembro de um dia nós estávamos vendo, e nós orando, eu e ela, com aquele DVD tocando, e ela, ai, o Senhor está me dizendo, Ele vai te colocar na frente de uma multidão de mulheres. Ela assim, eu olho para a TV, não vejo ela, eu vejo você. Eu te vejo com o microfone na mão, ministrando para uma multidão de mulheres. Vive, Deus vai fazer isso nos anos que estão por vir. Para vocês terem noção, em 2018, eu estou dentro do carro, ela me liga, chorando. Ela disse, eu estou passando roupa, e o Senhor mostrou um devocional teu que vai explodir no Brasil, vai ser best-seller. Eu nem sabia o que eu ia escrever, porque um Moisés acredita em você. Em Êxodo 17, diz assim, Êxodo 17, 18. Hoje nós vamos caminhar bem pela Bíblia em Êxodo. Se você não quiser abrir para se ligar, para ser mais rápido. Quando os israelitas ainda estavam em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Moisés ordenou a Josué, ele acreditou em Josué. Ele disse assim, escolha homens para saírem e lutarem contra o exército de Amaleque. Amanhã eu vou ficar no alto da colina, segurando a minha mão com a vara de Deus. Josué fez o que Moisés lhe ordenou e lutou contra o exército de Amaleque. Moisés, Arão e Hur subiram até o topo de uma colina que ficava perto dali. E quando Moisés mantinha os braços erguidos, os israelitas tinham vantagem. Quando baixava os braços, a vantagem era dos amalequitas. Os braços de Moisés, porém, logo se cansaram. Então Arão e Hur encontraram uma pedra para Moisés se sentar, e um de cada lado mantiveram as mãos dele erguidas. Assim, as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Como resultado, Josué aniquilou o exército de Amaleque na batalha. E olha o que Deus fala para Moisés: escreva isso no rolo como uma lembrança permanente, e leia em voz alta para Josué. E aí Moisés chega para Josué e diz assim: Josué, o Senhor disse, eu apagarei toda e qualquer recordação de Amaleque debaixo do céu. E ele falou mais, e ali construiu um altar e chamou de Javé Nissi, e disse: uma mão foi erguida perante o trono do Senhor de geração em geração. O Senhor guerreará contra os amalequitas. Moisés tem o poder de pegar Josué e transferir ele para uma dimensão espiritual que ele ainda não estava acostumado. Sabe aquelas mulheres do coque da oração? Te agarra com uma delas. Bota uma mulher de Deus do teu lado. Elas têm altares, histórias, decretos. Moisés proporcionou a Josué uma oportunidade para liderar uma batalha. Ele era só um menino. Oportunizou-lhe um trabalho na liderança, na área que era o seu ponto forte. Moisés sabe colocar Josué no lugar certo. Esse menino, ele é estrategista, tem cara de general. Eu sei onde é que eu vou botar ele. É igual quando você olha para o seu filho. Habilidades diferentes. A Vitória, quando ela foi desenhar um poodle, parecia um rinoceronte. Mas se eu boto a Bela a desenhar, eu oportunizei o lugar certo. Moisés sabe oportunizar para Josué o lugar onde as habilidades deles fluem com mais facilidade. É por isso que eu não confundo amizade com ministério. Você não vai ver que minhas amigas ministrando, a fulana porque é irmã do fulano, ela vai cantar porque não tem conchavo aqui, gente. Detesto isso. Sabe quem que vem aqui? Quem é chamado por Deus, quem tem habilidade para estar aqui. Porque eu não quero envergonhar ninguém. Foi isso que Davi fez com Urias. Ele pensou, ele errou com Betseba.
Urias não entrou na jogada dele e falou: vou ter que matar Urias. Como é que ele mata Urias? Bota ele na frente da batalha. Botou num lugar que não tinha habilidade. O que aconteceu? Ele morreu. Cuidado, algumas promoções são armadilhas. Moisés acreditou em Josué e talvez antes mesmo de ele mostrar o seu valor na arte da guerra, ele já via. Aqui na igreja, às vezes eu faço convites para algumas pessoas, elas falam: ai, Jesus, ai, está repreendido. Eu falei: não amarra não, está bem solto, vem cá que Deus vai te usar nisso. E Deus tem levantado, gente, mídias dessa igreja. O menino do corte, que fica no corte, vocês estão vendo as transmissões, não são lindas? Se para depois chega em casa e vê. Ele não trabalhava com isso, mas estava dentro dele. Você vê o mídias dessa igreja, o que Deus tem feito. As pessoas certas, nos lugares certos. Posso dar um conselho? Acredite em pessoas. Escolha alguém para você acreditar. Olha para alguém e diz assim: acredito em você. Posso te dar um conselho? Pare sempre para encorajar alguém, mas de verdade. Não bajule. Não faça a pessoa pensar que ela é uma coisa que ela não é. Mas encoraje. Chame ela e diga: olha, eu gosto tanto quando você faz isso. Você faz isso tão bem. Não é bom ouvir isso? Moisés, segundo, ele tem convites oportunos. Nós vamos ver uma estação agora que nós vamos ver muitas pessoas nos fazendo convites oportunos. Pode dar um conselho? Vai para Deus, o que Deus disse assim, aceita. Em Êxodo 24:13 diz assim: então o Senhor disse a Moisés: suba o monte para encontrar-se comigo, fique lá até que eu lhe darei as tábuas de pedra, das quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar o povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui, até que voltamos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o cume do monte. A glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem cobriu por 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir no monte. Ali permaneceu 40 dias e 40 noites com Josué. Gente, se Moisés me convida para subir um monte onde a glória do Senhor vai se manifestar, que privilégio. Nem os líderes, nem Arão e Hur, nem os chefes de família, mas Josué, eu aprendo que Josué tem acessos. Guarde os acessos que Deus tem dado a você. Posso dizer uma coisa? O acesso é seu, ele não é do outro. Sabe por que a gente perde acesso? Porque a gente pode entrar. Eu posso ver em cambada. E quem vem atrás não tem acesso. Sabe o que Deus faz? Ele tira o acesso. É o que eu sempre digo. Está perto? Seja escudeiro. Não é escudeiro? Valorize os acessos que Deus tem dado para você. Os convites, as subidas do cume do monte. Valoriza, porque Moisés faz convites oportunos. Nós recebemos agora um convite de um Moisés. Quem aí conhece aquele livro, Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren? Conhecem? Olha isso, gente. Nos chamaram. Olha como as portas das nações estão assim. Ele nos convidou para uma mentoria em Los Angeles, na Califórnia. 3 dias de mentoria com ele na igreja. Ele escolheu alguns líderes do Brasil. E no meio de uma lista muito exclusiva estava o nome meu e do Telmo. E nós vamos em outubro para esse curso, para essa mentoria. E eu estou assim: Senhor, amém. Deus vai oportunizar convites e acessos para você, que você vai dizer: meu Deus, entra por essa porta.
Moisés leva Josué consigo por ocasião de receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, como participante de um momento sublime. Moisés coloca Josué numa dinâmica de movimento rumo a uma experiência radical com Deus e sobrenatural. E talvez foi ali que Josué foi totalmente inundado pela glória de Deus. Já não era mais Josué, mas era Deus nele. E Deus estava preparando a próxima geração de líderes. Terceiro, e eu preciso dizer que esse meu terceiro ponto eu aprendi com a Maiara, numa conversa informal. E eu incluí o terceiro ponto na minha ministração porque a gente conversou. Afiando as percepções. Um Moisés, ele afia as nossas percepções. Você, eu acho que é isso, né? Moisés vai dizer assim, ó, não é isso. Êxodo 32:17 diz assim: em seguida, Moisés se virou e desceu do monte, trazia nas mãos as tábuas da aliança que estavam escritas com os dois lados, frente e verso. As tábuas eram obra de Deus. Cada palavra tinha sido gravada pelo próprio Deus. Quando Josué ouviu o alvoroço do povo que gritava lá embaixo, ele disse a Moisés: parece guerra no acampamento, Moisés, é guerra esse barulho. Moisés respondeu: não são gritos de vitória e nem lamentos de derrota que eu estou ouvindo, eu ouço barulho de festa. Quando se aproximaram do acampamento, Moisés viu o bezerro e as danças e ficou furioso. Jogou as tábuas de pedra no chão, despedaçou com os pés no monte, tomou o bezerro que haviam feito e queimou, moeu até virar pó. Olha isso. Jogou na água e obrigou os israelitas a beber. Vocês querem um bezerro? Vou virar pó, vocês vão beber o bezerro agora. Por fim, dirigiu-se a Arão e perguntou: o que você fez? Moisés tem o poder de apurar as percepções. Josué, barulho de, está acontecendo alguma coisa. Não, é festa. Sabe de uma coisa? Às vezes nós estamos completamente enganados na nossa geração e precisamos ouvir os Moisés que passaram, eles sabem quais são os tipos de barulho. Às vezes no discernimento de pessoas, né? Eu brinco que eu tenho um radar. Gente, eu tenho um radar que... eu já fui até enganada, claro, porque ninguém é perfeito. Mas assim, quando eu digo cuidado com fulano, eu queria estar errada. Mas parece que eu vejo do outro lado. Eu lembro que o Telmo uma vez falou: mas tu está sendo muito crítica. Eu disse: Telmo, cuidado, amor, vai com cuidado ali, vai com cuidado ali, vai com cuidado ali. Aconteceu. Moisés tem o dom de afiar as percepções. Vamos naquele culto que de Deus. Não, vai lá, vem cá. Fulano é de Deus, né? Não, peraí, deixa eu te contar uma coisa. Moisés tem as percepções certas do mundo espiritual e do que está acontecendo. E onde é que estão os Moisés de Deus que vão alertar a próxima geração para não cair em erros? Eu te abençoo. Moisés corrige a perspectiva equivocada de Josué. Ele confronta, revisando uma área em que ele precisava melhorar. Gente, Josué precisava melhorar na percepção, porque ele ia liderar daqui a pouco. Eu e a Maiara tivemos uma situação assim. E ela veio para mim: por que como que eu achei que era barulho de guerra? Eu disse: é normal. Porque eu falei: Maiara, isso não é guerra, isso é festa. Não, mas eu conversei: Maiara, isso é festa. Quando ela viu que era festa, eu falei: não, é isso mesmo. O discipulado exige responsabilidade pessoal e ajuste constante da vida e da visão do reino de Deus. E posso te dizer uma coisa: quer crescer? Não oculta o teu pecado e o teu erro. Se você falou mal, diz assim: eu falei mesmo, eu estava equivocada. Sabe que há esperança para você? De restauração, de tudo. Quando você encobre, você apodrece e morre. Porque o discipulado exige que quem somos venha para fora. E uma das coisas que eu amo em Josué
é que ele amava a presença mais do que o seu mentor. Êxodo 33:11 diz assim: sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia de pé junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda. E quando o Senhor falava com ele, o povo ia até a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia à frente. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala a um amigo. Ai, Jesus, eu queria tanto isso. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas o seu jovem auxiliar Josué ficava na tenda, olhando aquele foguinho azul da presença. Moisés fez um ótimo trabalho. Ele não deixou Moisés dependente dele, mas apaixonado pela presença de Deus. Deus está levantando uma geração de líderes que não quer glória para si mesmo, não quer discípulos para si mesmo, mas que querem pessoas que são apaixonadas pela glória de Deus. Pessoas que não vão viver independência emocional nem espiritual, mas pessoas que vão se desenvolver tanto que Moisés pode ir, porque eu quero é a presença. Moisés serve de exemplo vivo para Josué quando se aproxima mais de Deus. Josué observa de perto seu líder numa vinculação exclusiva à sua pessoa. Gente, eu lembro que um dia a Heidi Baker, ela é uma missionária americana nos Estados Unidos. Ela já ressuscitou muitas pessoas. Ela treina os pastores e tem muita malária, muita coisa, morre. Ela pegava aqueles pastores ou aquelas pessoas que morriam, botava na parede e dizia: ressuscita, Deus. Caía. Senhor, eu treinei ele não pode morrer. Ressuscita. Mais de 100 pessoas foram ressuscitadas. Surdos, ouvido. Cegos veem, paralíticos andam. Ela foi ministrar na escola que eu estava. Gente, quando aquela mulher passava, a glória de Deus era sobre ela. Eu lembro que ela pegou no meu braço. Ela fala um pouco português e ela disse assim para mim: estou cansada, pode me levar a um lugar de descanso? Eu falei: levo. Tirei ela da plataforma que, ao redor dela, você imagina, foto, gente querendo. Eu levei ela para o carro. Do carro levei ela para a cabana dela. Quando eu cheguei lá na cabana não tinha um colchão, tinha uma esteira. E eu falei: mas e o colchão? Não, ela dorme na esteira, porque ela está acostumada a dormir na esteira na África. Aquele dia eu fiquei na porta da cabana dela dizendo: Senhor, eu estou aqui, Pai. Eu vi a tua presença no rosto dessa mulher. Acreditem nisso. Olha, foram levar ela para comer. O culto acabou muito tarde. Botaram ela dentro do carro. Fomos num drive do McDonald's. Chegou lá no drive para passar, tinha um pedinte. Quando abriu o vidro e ela olhou para ele, ele: os olhos dessa mulher! E ele cai. Se aproxime com gente que é amigo de Deus, mas não idolatre essas pessoas. Sempre seja apaixonado pela presença. Por último, quem tem Moisés é sempre enviado na frente. Em Números 13:16 fala assim: esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para explorar a terra. Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. Quando Moisés os enviou para fazer o reconhecimento da terra, deu-lhes as seguintes instruções: subam pelo Neguebe até a região montanhosa, vejam como é a terra e descubram se os seus habitantes são fortes ou fracos, poucos ou muitos. Observem em que tipo de terra vivem, se é boa ou ruim. As cidades têm muralhas ou são desprotegidas, com campos abertos. O solo é fértil ou pobre. A região tem muitas árvores. Façam todo o possível para trazer de volta amostras de colheitas do que encontrarem. Era uma expedição. Era a época de colheita das primeiras uvas maduras. Eles subiram e fizeram o reconhecimento da terra, desde o deserto. Chegaram a Hebron, onde vivia tal. Quando chegaram ao vale,
cortaram um ramo com um só cacho de uva que era tão grande que 2 deles não conseguiam carregar numa vara. E levaram também amostras de romãs e figos, e aquele lugar recebeu o nome de Vale de Escol, por causa do cacho de uvas. Moisés enviou Josué para uma missão importante, demonstrando ser ele um homem de confiança. Os meus olhos, o jovem líder se mostra com disponibilidade total de vista de uma missão, e inclusive entre os 10 espias, apenas 2 tiveram boas palavras sobre a terra. Os outros 8 diziam: a terra é muito grande, a gente não vai conseguir. Lembram do ano passado da conferência de mulheres lá? Quando nós chegamos lá, nós construímos a conferência em 18 dias. Quando nós chegamos lá, eu falei: meu Deus, como é que eu vou ministrar nesse palco? Como que vai ser? O Senhor falou assim para mim: não se veja como um gafanhoto. Eu quero que você entre nesse novo lugar como um Josué. Moisés envia Josué à frente. Discipulado não se trata apenas de pensar numa experiência determinada, mas também de pensar num compromisso de transformação ao seu redor e na sua mente. Josué são enviados à frente. Eu acredito que isso vai começar a acontecer no ministério de mulheres no Brasil inteiro. Deus vai começar a levantar os Moisés, mulheres que têm esse coração, essa maternidade tão parecida com a paternidade de Deus, acreditando em pessoas, cuidando de pessoas. E Deus vai começar a apontar os Josués, pessoas fiéis e leais, que estão com você no seu cotidiano, na sua vida, que vão honrar os acessos que você dá a elas. Eu te abençoo para que essa dinâmica aconteça dentro da sua casa, da sua vida e da sua família. Você, mulher que se sente sozinha aqui na igreja, ou talvez sozinha onde você congrega, ou talvez solitária, sem amigos, sem companheiros, sem pessoa ao teu redor. Nessa noite, o Senhor coloca um Moisés na sua vida. Eu te abençoo para que o Senhor comece a liberar pessoas que acreditem em você, que tragam sobre você cura. Você que prometeu nunca mais confie em ninguém, você que foi mastigado por uma liderança e não confia mais, eu declaro sobre você cura, e que você vai experimentar uma liderança madura, sadia, que te reposicione, que molde as tuas percepções no Espírito. Queria que você ficasse de pé nessa noite. Quero orar com você. Que coisa linda.